Imagine sair para um agradável passeio de domingo à tarde na beira de um rio, quando de repente você se depara com algo tão assustador quanto isso. Não sei vocês, mas acho que eu correria para bem longe, para descobrir exatamente o que estava à espreita sob aquelas águas turvas, além de uma série de coisas que vão fazer os seus olhos pularem para fora. Fique aqui para esse episódio de coisas que você verá pela primeira vez em sua vida. Os grandes felinos são algumas das criaturas mais impressionantes do mundo. Esses predadores grandiosos e selvagens são bastante incomparáveis quando se trata de força e agilidade. E justamente quando você pensou que eles não poderiam ficar mais legais, eles fazem coisas assim. A estrela desse clipe de cair o queixo é um lince que foi filmado em 15 de abril de 2020 por pessoas pescando caranguejo azul perto de Pecan Island, Louisiana. Esses felinos ariscos são principalmente noturnos. Então, quando o cinegrafista viu esse aqui se equilibrando precariamente no açude, ele pegou seu telefone, pensando que o gato estava prestes a se molhar. Mas em vez disso, esse gracioso lince se recompõe e salta pelo açude, fazendo com que um salto realmente impressionante pareça incrivelmente fácil. De acordo com Laurel Serieses, bióloga da vida selvagem da Universidade da Cidade do Cabo, esses grandes felinos são conhecidos por serem incrivelmente ágeis, e seus saltos também podem chegar a 3,7 metros. Os linces costumam ser observados caçando perto de corpos d'água, em busca de aves aquáticas. Então é possível que esse cara estivesse apenas procurando sua próxima refeição, quando a lacuna assustadora atrapalhou. Quão longe você está preparado para pular para pegar o seu lanche favorito? Você já viu um lince ou qualquer outro animal pular assim antes? Se você quiser manter o seu cérebro alimentado e seus olhos arregalados por toda uma série de coisas fascinantes como essa, você sabe o que fazer. Basta apertar os botões curtir e se inscrever. É muito fácil. Feito? Então de volta para o vídeo. Dizem que os cães são os melhores amigos do homem, enquanto os gatos têm a reputação de serem criaturas preguiçosas e despreocupadas. Bem, eu entendo essa crítica, mas eu invoco Gary, o gato aventureiro. Esse cara super descontraído é uma bola de pelos de 6 anos que foi adotado por sua mãe e seu pai James, quando ele tinha apenas 4 meses de idade. Quando Gary foi encontrado pela primeira vez pelo controle de animais, ele foi atropelado por um carro e teve que passar por uma ostectomia da cabeça do fêmur no abrigo para remover um de seus quadris. Mas Gary trocou seu começo de vida difícil por uma vida de aventuras pelas montanhas rochosas canadenses com seus novos donos. Seus pais primeiro o treinaram para andar na coleira, e desde então esse extrovertido felino desfrutou de uma vida tão cheia de aventuras que qualquer humano ficaria com ciúmes. Em seu Instagram, Great Grams of Gary, onde ele acumulou quase 240 mil seguidores, Gary pode ser visto caminhando pelas montanhas, explorando lagos congelados e até esquiando, e com um baita estilo enquanto faz isso. Que gato descolado! Qual é o animal mais fofo que você já viu? Um gatinho minúsculo, talvez? Ou um patinho bebê? Bem, você pode esquecer tudo isso enquanto eu apresento a criatura mais adorável, que você provavelmente nunca soube que existia. It just sucks milk out of my hand, because the mother doesn't have any teats. Este fofinho é um bebê equidna de bico curto, que é mais conhecido como puggle. Caso você não saiba, as equidnas, às vezes conhecidas como tamanduás espinhosas, são os únicos mamíferos além do ornitorrinco que são conhecidos por botar ovos. De acordo com Simon Duffy, chefe de conservação da vida selvagem no zoológico Taronga em Sydney, Austrália, que criou muitos puggles, as equidnas são animais incrivelmente secretos que tradicionalmente têm sido muito difíceis de reproduzir em zoológicos, porque não se sabe muito sobre seus hábitos de acasalamento. Como os cangurus, essas pequenas criaturas peculiares também têm uma bolsa especial para seus filhotes. Os filhotes de equina de sangue quente eclodem dos ovos cerca de 10 dias após o nascimento e passam mais de 40 dias dentro da bolsa da mãe. O puggle em particular nesse vídeo foi deixado para trás depois de sair da bolsa de sua mãe em uma pista de caminhada. Felizmente, a equipe do Taronga estava à disposição para nutrir essa gracinha de volta à saúde novamente. Acho que acabei de encontrar minha nova obsessão doentia. Não sei você, mas eu poderia passar horas deitado na grama e observando as nuvens. Se você tiver sorte, vai poder identificar algumas formas estranhas, como um gato ou um rosto fantasmagórico. Mas se você ficar observando as nuvens por tempo suficiente, poderá capturar algo realmente incrível como isso. Este incrível time-lapse foi criado pelo fotógrafo amador Bartosz Wozinski e mostra a transição perfeita do dia para a noite de uma nuvem lenticular sobre o Monte Teide, uma montanha vulcânica nas Ilhas Canárias. Uma nuvem lenticular é formada quando o ar sopra através de uma colina ou cordilheira, que em certas circunstâncias pode criar uma série de grandes ondas estacionárias no ar, quase como ondulações que se formam em um rio quando a água flui sobre uma obstrução.
Se houver umidade suficiente no ar, o movimento ascendente da onda vai fazer com que o vapor de água se condense, formando a aparência única de uma nuvem lenticular. Mas à medida que o ar úmido desce pelas ondas, essas nuvens podem evaporar de volta, desaparecendo tão rapidamente quanto se formaram. Por essas razões, assim como sua característica forma de lente e bordas suaves, as nuvens lenticulares às vezes são confundidas com OVNIs. Quem vai dizer a esses entusiastas que eles estiveram obcecados por nuvens todo esse tempo? Mariposas e borboletas têm algumas das marcas mais bonitas do reino animal. Mas o que você acha dessa aparência intrigante? O que você vê aqui é o Macrocylix maya, uma mariposa nativa do sudeste da Ásia, que desenvolveu uma defesa bastante única contra predadores. Pode parecer que a mariposa branca, outrora imaculada, foi atingida por cocô de pássaro, mas a reviravolta é que esse é exatamente o ponto. Além do mais, isso nem é cocô de verdade. Na verdade, esse é o Leonardo da Vinci das mariposas, porque essa cena repugnante foi pintada por anos de evolução meticulosa. Esses dois pontos marrons que podem ser confundidos com fezes de pássaro, bem como as duas moscas de olhos vermelhos que parecem estar se banqueteando com ele, são simplesmente marcas elaboradas que a mariposa desenvolveu para salvar a sua própria pele. Muitos dos predadores naturais das mariposas vão evitar comer insetos que se alimentam de excrementos de pássaros, pois os associam a possíveis doenças. Se essa representação visual de moscas no cocô não fosse grosseira o suficiente, a mariposa também emite um cheiro pungente que pode ser confundido com cocô de verdade. Isso que é compromisso com a vida. É difícil imaginar como seria a vida se os dinossauros ainda andassem entre nós, mas existem algumas criaturas vivas que provavelmente poderiam dar um gostinho de ver essas feras pré-históricas. Se você já se deparou com a cegonha de bico de sapato nos pântanos do leste da África tropical, é provável que pense que tropeçou no set do próximo filme do Jurassic Park. Essas criaturas enormes parecem mais marionetes animatrônicas, de uma ficção de Tim Burton do que pássaros de verdade, e eles têm um rosto aterrorizante. Normalmente, eles usam aquele bico grande para caçar peixes grandes, como peixes pulmonados, enguias e bagres, mas também são conhecidos por comer lagartos do Nilo, cobras e até crocodilos bebês. A cegonha vai ficar imóvel como uma estátua esperando sua próxima refeição, antes de saltar para frente com seu enorme bico aberto e engoli-lo. Depois de prender a sua presa, o pássaro vai balançar a cabeça para frente e para trás, derrubando qualquer coisa que não queira comer. Além do mais, esses bad boys podem crescer até 1,5 metro de altura, e isso é maior do que a minha ex. Se você quer uma razão para ter menos medo da cegonha de sapato, olha só isso. Ela literalmente faz cocô em suas próprias pernas. Como muitos pássaros, seu cocô é principalmente líquido, e o calor do sangue quente que passa pelas pernas é usado para evaporar o cocô, resultando em sangue mais frio circulando pela cegonha. Eu acho que é uma alternativa mais eficiente do que ligar o ar-condicionado. Você é um caçador de emoções? Qual é a coisa mais maluca que você já fez? Seja o que for, eu estou disposto a apostar que não é tão emocionante quanto isso. A alma incrivelmente corajosa nesse clipe de revirar o estômago é a influenciadora de 25 anos, Andrea Babendik, da Noruega. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar de bungee jump antes, mas o Lyngenfjord Bungee pega esse esporte radical e de alguma forma o torna ainda mais extremo. Aqui, uma espetacular ponte de treliça atravessa o que costumava ser o segredo mais bem guardado do turismo norueguês, o Gorsa Gorge. Qualquer um com colhões grandes o suficiente para pular daqui vai se ver mergulhando do cânion mais profundo do norte da Europa, 153 metros de profundidade para ser mais preciso. Se o rugido da cachoeira e o sussurro do vento em seus ouvidos não forem suficientes para fazer o seu sangue bombear, confira isso. Andrea literalmente pulou em um arco-íris. Será que ela encontrou um pote de ouro no final? Todos nós já vimos um porco antes. Afinal, animais de fazenda e seus sons são algumas das primeiras coisas que aprendemos quando criança. Então todo mundo sabe que esses bichinhos são brancos e peludos, não é mesmo? Não está acreditando? Basta ver por si mesmo. Antes de começar a questionar tudo o que você achava que sabia, você deve saber que esse suíno lanudo pertence a uma espécie específica conhecida como Porcus mangalica. Pode parecer que um fazendeiro deixou um porco e uma ovelha em um curral juntos por muito tempo, mas essas criaturas adoráveis foram descritas como sendo mais próximas de um cachorro, porque são facilmente domesticadas. Você pode imaginar domar um desses bad boys e fazer carinho nele no sofá? Essa raça húngara enfrentou tragicamente a extinção e praticamente desapareceu quando sua terra natal estava enfrentando o comunismo, porque comer porcos mangalica era visto como um mau hábito. Mas em 1991, após a queda do Muro de Berlim, o geneticista animal Peter Toth decidiu comprar todos os porcos mangalica restantes da Hungria e resgatar a espécie da extinção por meio de um plano de reprodução de emergência. Hoje em dia, criar porcos mangalica se tornou um passatempo popular, e mais de 7 mil locais na Hungria estão produzindo cerca de 60 mil leitões por ano. Você não está feliz que essas fofuras híbridas continuam conosco? Tudo bem, vamos dar um descanso aos nossos olhos por um segundo. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já viram algo que mais ninguém tenha visto. Você sabe, qualquer coisa estranha, maravilhosa ou simplesmente incrível que deveria ser
ser totalmente compartilhada com a internet. Envie qualquer filmagem ou imagem que você encontrar por e-mail, e você pode até ganhar um salve se aparecer no próximo episódio. Agora de volta ao vídeo. Já se viu nadando em um lago apenas para ser atingido por uma onda repentina de pânico sobre que tipo de criaturas horripilantes poderiam estar à espreita nas profundezas abaixo? Normalmente não é necessário ter medo, mas você se atreveria a nadar nesse rio? O que poderia estar causando tamanha comoção nessas águas pacíficas? Nada mais do que um bando de hipopótamos soltando o pum de uma vez, uma horda de piranhas famintas ou um verdadeiro monstro marinho do tipo do Lago Ness? Eu temo que a resposta é mais sinistra, mas por razões muito diferentes. A mulher que filmou esse clipe bizarro em 10 de junho de 2017, em St. John's River, Debary, Flórida, diz que seu marido estava tirando água de seu barco após uma enorme tempestade, quando o rio de repente ficou agitado. Quando os respingos atingiram a superfície, eles mal podiam acreditar em seus olhos. Então, o homem jogou mais um balde de água para capturar o evento na câmera. Quando o clipe foi postado pela primeira vez, os filmadores alegaram que ainda não tinham ideia do que havia causado a comoção, mas alguns espectadores atentos que estudaram o clipe mais de perto foram capazes de revelar a verdade. O espirrar maníaco que você vê foi na verdade causado por um rebanho de peixes-boi dóceis que ficaram angustiados com as ondulações na superfície da água. Embora seja difícil dizer que os peixes-boi foram prejudicados pelo que quer que estivesse sendo jogado no rio, muitos ainda se irritavam com os aparentes maus tratos das criaturas. Veja bem, os peixes-boi são na verdade uma espécie protegida nos Estados Unidos, e assediá-los, mesmo que por engano, é considerado um crime. Qualquer pessoa que viole a lei estadual que protege os peixes-boi pode enfrentar até 60 dias de prisão e uma multa de $500, enquanto as penalidades federais incluem até 1 ano de prisão e uma multa de $50 mil. Seria essa a tortura da água? É provável que você não ache as árvores tão interessantes assim, mas acho que é hora de provar para você que está errado. Dê só uma olhada no tronco da cerejeira tibetana e garanto que você vai ficar paralisado. Acredite ou não, essas árvores impressionantes de aparência metálica não são totalmente feitas de cobre. Também conhecida como Prunus cerula, a árvore nativa da China é conhecida por sua casca espetacular. As hastes de mogno polido são totalmente únicas e brilham ao longo de todas as estações. A camada de fora da casca é dura e forte como milar, um tipo de filme de poliéster, e à medida que a árvore envelhece, ela se desprende em faixas, criando um efeito atraente que as torna particularmente impressionantes nos meses de inverno. O outono também vê a chegada de pequenos frutos parecidos com cerejas, que são um ótimo alimento natural para pássaros. Não sei vocês, mas eu nunca sairia do meu jardim se estivesse cheio dessas árvores atraentes. Qualquer pessoa que possua cavalos sabe que esses animais poderosos exigem muitos cuidados, mas quem diria que poderia ser tão gratificante assistir? O cavalo nesse vídeo é Penny, a égua belga, que vive com sua dona Mira no Ranch of Rescued Hope, no norte de Wisconsin. Como você pode ver, Penny está desfrutando de uma escovação agradável e relaxante, o que deve fazer parte da rotina diária dos cavalos. Você também vai notar que muitos pelos mortos e em excesso são facilmente removidos pelo movimento repetitivo de escovação, o que ajuda a manter o pelo bonito e brilhante. Escovas como essa são usadas na direção do crescimento do pelo do cavalo, geralmente em movimentos curtos da frente para trás, exceto nos flancos, onde as patas traseiras e a barriga se encontram. Ali o pelo cresce em um padrão diferente. Assim como os humanos, os cavalos adoram um pouco de carinho, e muitas vezes sinalizam o seu prazer durante o tempo da preparação, torcendo o lábio superior, arqueando suas costas, ou esticando o pescoço quando você atinge um ponto de cócegas. Eles podem parecer intimidantes, mas no fundo, esses garanhões musculosos são realmente apenas grandes filhotes. Existem algumas esculturas enormes no mundo, incluindo a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor e, acredite ou não, o Davi de Michelangelo. Mas você já viu a maior escultura de pássaro do mundo antes? Essa gigantesca estátua de ave pode ser encontrada nos cenários idílicos do Kollam District, Kerala, na Índia. É conhecido como Jatayu Earth Center Nature Park e é uma façanha incrível da engenhosidade humana. O parque fica a uma altitude de 366 metros acima do mar, e a joia em sua coroa é o próprio pássaro, que representa Jatayu. No Ramayana, um épico hindu, Jatayu é um semideus e pássaro divino que lutou bravamente pela proteção de Sita, que é a filha da deusa da terra, Brumi, antes de cair nas rochas na aldeia de Shadayamangalam. A escultura, que foi criada como uma homenagem a essa lenda caída, mede 61 metros de comprimento e 46 metros de largura, tem 21 metros de altura e ocupa 1.394 metros quadrados de área. Foi esculpido pelo diretor de cinema, roteirista e escultor Rajiv Anshal e levou 10 anos para ser concluído, antes que o parque fosse finalmente aberto ao público em 17 de agosto de 2018. Os visitantes devem usar um teleférico para chegar ao parque, mas uma vez lá, eles podem caminhar sobre suas asas estendidas e subir por cima de suas enormes garras e cabeça. Você pode imaginar se essa coisa ganhasse vida e voasse um dia?
É provável que você já tenha ouvido falar das 7 maravilhas do mundo. Apenas um participante da lista original, as grandes pirâmides de Gizé, ainda estão de pé hoje, enquanto uma versão mais atualizada agora inclui o Taj Mahal, Machu Picchu e a Grande Muralha da China. Mas aqui está um possível candidato ao 8º lugar que você nunca deve ter ouvido falar antes, o Lago Voador. Pode parecer uma obra de ficção, mas esse destino de tirar o fôlego é de verdade. O Lago Alucinante, também conhecido como Sorvagsvatn, pode ser encontrado nas falésias de Trailanipa, na ilha de Vagar, nas Ilhas Faroé da Dinamarca. O lago está localizado a cerca de 40 metros acima da superfície do Oceano Atlântico e é cercado por uma falésia mais alta, que o impede de desaguar totalmente no mar. A maior altura das falésias de ambos os lados da cachoeira Bosdala Fossur, por onde sai o lago, dá a incrível ilusão de que o lago é muito mais alto do que realmente é, de certas perspectivas. A localização pode ser impressionante de se ver, mas a sua história é um pouco menos agradável. Na verdade, os penhascos de Trailanipa se traduzem em penhasco dos escravos, pois o local costumava ser onde os colonos vikings empurravam as mulheres escravizadas da Irlanda e da Escócia, 138 metros para o mar abaixo. Encantador. Você já se perguntou como os bombeiros aéreos se abastecem de água quando estão vazios? Afinal, eles não podem se dar ao luxo de carregar os seus helicópteros com galões e galões de líquido. Bem, aqui está a sua resposta. É provável que você não saiba disso, mas em situações de emergência, todos os bombeiros são legalmente autorizados a puxar água de piscinas particulares para ajudá-los a combater incêndios. Geralmente é feito apenas como último recurso, mas depois de avistar a piscina de cima, o piloto pode descer e encher, usando um balde grande e expansível. Mas você não precisa obedecer. Pilotos de helicópteros têm grande consciência situacional, então simplesmente caminhar em direção ao helicóptero e acenar com os braços em um estilo "vá embora" vai ser o suficiente para comunicar a sua objeção. A operação em particular nesse vídeo foi filmada em Braga, Portugal, por um vizinho em 2011, que na verdade acabou fazendo amizade com um cara voando de helicóptero. O piloto, que também capturou o evento de sua perspectiva usando uma GoPro, estava retornando ao aeródromo de outro incêndio florestal, quando viu a coluna inicial de fumaça. Usando sua iniciativa, ele usou a piscina mais próxima à vista para ajudar a combater o fogo, antes que ele chegasse muito perto das casas. No final, ele fez cerca de 25 recargas em seu balde de 600 litros. Quando os bombeiros chegaram 20 minutos depois, o fogo já havia sido apagado. Parece que o proprietário das piscinas também tem direito à indenização por danos ou água perdida, caso opte por apresentar queixa à Defensoria Civil. Eu me pergunto se alguém já tentou usar um helicóptero de emergência para esvaziar a piscina de alguém para encher a sua. Agora, isso seria uma reviravolta na história. E aí, qual dessas coisas mais te impressionou ou surpreendeu? E se você ainda não está satisfeito, por que não ir em frente e conferir um dos episódios anteriores dessa série? Muito obrigado por assistir e até a próxima!